A partir deste vídeo em diante vamos entrar numa área fundamental de qualquer framework, que é a forma como ela acede a bancos de dados ou bases de dados, como lhe queiram chamar. O CodeIgniter é uma framework que funciona com uma base no padrão MVC, Model View Controller, e isso significa que tradicionalmente a escolha da utilização de uma framework como o CodeIgniter para a construção das nossas aplicações tem como principal objetivo agilizar um conjunto de processos, nomeadamente do roteamento da nossa aplicação, mas também da forma como nós conseguimos aceder, ler, tratar os nossos dados em bancos de dados. Então neste vídeo eu vou-vos mostrar quais são os passos fundamentais para vocês perceberem como é que se faz a conexão com um banco de dados. Em primeiro lugar, há aqui um conjunto de sequência de execuções ou de tarefas que nós temos que fazer para conseguirmos criar condições para aceder a uma base de dados. Em primeiro lugar, obviamente, nós necessitamos criar um banco de dados, uma base de dados. Deveremos sempre criar um utilizador com permissões de acesso à base de dados. Teremos depois que configurar essa mesma base de dados nas configurações do CodeIgniter. Existem várias formas de o fazer, mas eu vou-vos mostrar neste vídeo como fazer isso de uma forma simples. Vamos depois fazer a conexão à base de dados no interior do nosso código e depois executar queries. Bom, temos aqui vários conceitos. Para quem não está familiarizado com estes conceitos, eu irei explicando ao longo deste vídeo. De qualquer das formas, vamos meter a mão na massa, como eu habitualmente digo. Como é que nós vamos fazer para criar a nossa base de dados? Neste caso, como eu estou a utilizar o Laragon, e o Laragon já vem incorporado com o ADSKL, e eu recomendo vivamente que vocês, se tiverem a oportunidade de utilizar o Laragon, estão a utilizar o Windows, que utilizem o Laragon, ok? Se estiverem a utilizar outros sistemas operativos, vocês vão ter que utilizar outras alternativas, nomeadamente uma que estará sempre presente, que é o PHPMyAdmin, mas que eu considero ser uma aplicação em PHP mais complexa. Bom, de qualquer das formas eu tenho aqui os meus serviços a funcionar. A primeira coisa que eu vou fazer é dar aqui lugar à execução destas duas primeiras tarefas. Neste caso, criar uma base de dados e criar um usuário que tenha permissões para a poder utilizar. Então nós vamos aqui clicar em Database e o que o sistema vai fazer é basicamente executar o ADSKL e vai-me abrir aqui este quadro. Vocês eventualmente poderão ter apenas aqui uma opção. Eu no meu caso tenho Laragon e tenho Localhost. Qualquer uma delas vai abrir exatamente a mesma coisa, isto é, o conjunto de bases de dados que estão alojadas localmente no meu computador. Então eu vou aqui abrir. Estas bases de dados que aqui existem são bases de dados que vêm por defeito ou de fábrica com o MySQL, que quer dizer que se eu quiser agora criar aqui uma nova base de dados, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher a opção Create New Base de Dados. Vamos aqui dar-lhe o nome, vamos lhe chamar loja_online. Ok? Vamos clicar em confirmar. Temos a nossa base de dados criada. A nossa base de dados necessita de pelo menos ter uma tabela. Então vamos criar aqui uma tabela. Cliquei novamente com o botão direito do mouse, Create New Table, e aqui nós vamos definir qual é o nome da nossa tabela. Vamos colocar aqui que esta seria a tabela para guardarmos os dados dos nossos clientes. Aqui por baixo vamos adicionar as colunas. Neste caso eu vou colocar um ID cliente, que vai ter por definição um parâmetro de auto-incremento. O que é que isto significa dizer? Eu vou colocar também aqui unsigned. Significa que sempre que eu adicionar um novo cliente à minha base de dados, automaticamente este valor vai ser incrementado começando no 1, o registro número 2 vai ter o 2, depois o 3, o 4, o 5 e por aí fora sucessivamente, sendo que este mecanismo vai ser automaticamente feito pelo próprio sistema de gestão de bases de dados, neste caso o MySQL. Vamos ainda adicionar o nome. Neste caso, enquanto a primeira coluna é do tipo inteira, porque é um valor numérico, aqui vai ser do tipo varchar. E varchar permite-me definir qual é a quantidade de caracteres que este campo pode conter. E neste caso 50 é absolutamente suficiente para o nome. Vamos ainda clicar aqui em adicionar um e-mail. E podemos deixar ficar o varchar 50, que também é absolutamente fundamental. Não vou estar aqui a escalpelizar mais quais são os aspectos relacionados com outras propriedades da base de dados. Vou simplesmente ainda fazer o seguinte, vou transformar aqui este ID cliente num índice, numa chave primária. Então vou fazer um clique com o botão direito do mouse, Create New Index Primary. Vai ficar ali com aquela chave e agora sim estamos em condições de clicar em guardar e está criada a nossa tabela de clientes. Ora, neste momento a tabela de clientes não contém nenhum dado e para isso nós
vamos aqui a dados e vamos verificar que a tabela de clientes está completamente vazia. Para adicionarmos aqui alguns campos para podermos trabalhar, nós vamos então aqui aos dados e vamos clicar aqui no botão Insert Row, ok? Vamos clicar aqui, não precisamos definir o primeiro valor porque ele vai ser definido automaticamente. Aqui vou colocar o João e aqui vou colocar um e-mail fictício, joão@gmail.com. Okay? Vamos abrir aqui um bocadinho melhor e vamos adicionar ainda mais um elemento aqui, vamos colocar aqui a famosa ana@gmail.com. Isto é, temos uma base de dados criada, temos uma tabela dentro dessa base de dados e temos essa tabela com 2 registros. Como é que nós vamos agora definir um utilizador que tenha permissões para aceder a esta base de dados? Nós temos aqui no ADSKL este pequeno botão que vai abrir um quadro que está intimamente relacionado com esta tabela que aqui está, MySQL. Se nós olharmos para esta tabela do MySQL, nós vamos observar que cá mais no fundo existe uma tabela, neste caso aqui não é uma tabela, peço desculpa, mas sim uma base de dados chamada MySQL, mas tem cá em baixo, dentro dela, uma tabela chamada User. E quando clicamos em User, nós vamos ver aqui um conjunto enorme de referências relacionadas com os diferentes utilizadores que existem na nossa base de dados. Bom, neste caso, o que eu vou fazer aqui é simplificar a minha inserção de um novo utilizador, clicando aqui então neste quadro. Este quadro vai-me apresentar os 3 utilizadores que nós vimos ali listados aqui, reparem, o root, o MySQL Session, que está aqui, e o MySQL Sys. Ora, eu quero adicionar aqui um novo utilizador. Para isso eu vou-lhe dar aqui o nome User e depois vou colocar o nome da minha base de dados, loja_online. Obviamente que nós poderemos dar um nome que nós bem entendermos, ok? Não podem ser repetido com aqueles que já existem. De qualquer das formas, assim é muito mais fácil de identificar. Na palavra passe, vocês podem definir expressamente aqui uma palavra passe ou então podem optar por uma função que o próprio ADSQL tem, que é vocês clicarem aqui e poderem escolher palavras passe aleatórias com um determinado número de caracteres. Eu aconselho que as palavras passe tenham sempre no mínimo 12 caracteres para tornar mais difícil a tarefa de algum hacker que queira entrar na vossa base de dados. Eu vou escolher aqui uma qualquer, vou escolher esta, e reparem que ele coloca aqui logo na palavra passe, o repetir palavra passe, eu vou copiar, fazer Ctrl+C, porque vou necessitar desta informação para depois poder configurar a minha base de dados no CodeIgniter. Agora, eu quero que este utilizador, o User Loja Online, fique exclusivamente associado a permissões de escrita e leitura da minha base de dados Loja Online. Como é que eu vou fazer? Vou clicar aqui em Add Object, vai aparecer aqui o Loja Online, eu vou clicar em Confirmar. Quando eu clico em Confirmar, abre-se aqui então este espaço. Enquanto aqui são privilégios globais, isto é, eu estaria a dizer que este utilizador teria permissões para mexer em qualquer base de dados que exista ou que venha a existir, eu aqui neste caso estou a criá-lo especificamente para ter todas as permissões exclusivamente para esta base de dados, loja_online, ok? Então o que eu vou fazer agora é simplesmente clicar aqui em guardar, está criado então este utilizador, se nós refrescarmos aqui nós vamos verificar que ele está aqui criado, ok? Tem depois aqui todas as suas permissões referidas, não é importante isso no momento. O que interessa é verificarmos agora que temos condições necessárias para voltar ao nosso CodeIgniter. Regressando ao CodeIgniter, eu tenho estes 2 primeiros passos cumpridos. Falta-me agora configurar a base de dados no CodeIgniter. Então, como eu tive a oportunidade de referir no início deste vídeo, existem várias formas de configurar a minha base de dados. No entanto, eu vou fazer aqui neste vídeo da forma de uma das formas, ok? Não vou dizer que é a mais simples ou a mais complexa, vou fazer de uma das formas e depois, à medida que nós formos avançando, vamos explorando outras possibilidades. Então, vamos configurar a base de dados no CodeIgniter. Ora, para isso, o que eu vou necessitar é o seguinte, eu neste momento tenho aqui o meu projeto praticamente limpo, isto é, tenho apenas um controlador main, que tem aqui o método index, que não tem rigorosamente nada lá dentro, o que significa que neste momento, quando eu faço aqui um refresh, não tenho rigorosamente nada, mas eu agora vou criar, então, aqui configurações na minha base de dados, e vocês poderiam ser induzidos em erro e pensar que teriam que ir aqui a database, mexer em alguma configuração. Não, dentro da pasta config, vocês vão encontrar um fecheiro chamado database. E neste fecheiro database vocês vão encontrar aqui, entre outras coisas, um default group, chamado default, que aponta aqui para este conjunto ou este array de configurações. Basicamente, o que é que vocês vão ter que colocar aqui? O username que vocês criaram, neste caso, user loja online,
a password, que eu tenho guardada na memória e que está aqui, e depois o nome da base de dados, que é o loja online. Não vamos por enquanto mexer em rigorosamente mais nada, vamos deixar o dbDriver igual a MySQLi e depois tudo o resto vai ficar exatamente como está. Eu vou guardar esta informação e não preciso de mexer mais aqui no meu database.php, lembrando que fica no interior da pasta app/config. Bom, agora o que vai acontecer é o seguinte, nós podemos fazer já experiências de execução de queries e retorno de resultados dentro do próprio controlador. A forma mais correta de nós o fazermos é criar um model, que iremos ver mais para a frente, e depois usar o controlador apenas para ser um mediador entre as informações que o model vai buscar à base de dados e a forma como elas depois são apresentadas numa view. Ora, neste caso nós vamos simplificar aqui o caminho e vamos usar simplesmente o controlador para ir buscar informações à base de dados. Se nós aqui consultarmos a documentação do CodeIgniter, vamos ter a oportunidade de verificar que há aqui um espaço chamado Working with Databases. Se nós clicarmos aqui, vai abrir aqui um conjunto de submenus. Um deles é logo um Quick Start Usage Examples. Eu não aconselho a que vocês leiam isto sem passarem por aquilo que se chama Database Configuration, o Connecting to a Database e o Running Queries. E depois temos até o Generating Query Results, que eu aqui irei simplificar neste vídeo para vocês verem resultados, mas que nós depois vamos ter a oportunidade durante os próximos vídeos de aprofundar um bocadinho mais. Então, o Database Configuration é aquela operação que eu acabei de fazer, isto é, dentro do default eu fui definir aqui algumas propriedades que permitem identificar claramente qual é a base de dados com que quero trabalhar. Passamos à frente, porque não interessa lermos mais informação aqui por enquanto. No Connecting to a Database, existem duas formas de nós nos podermos conectar. Esta é a forma mais, vamos lhe chamar, tradicional, isto é, eu posso criar uma variável, neste caso um objeto, que vai ser uma instância desta classe database e vai fazer um connect, isto é, vai estabelecer a ligação. Paralelamente a isso, nós podemos utilizar, por uma questão de conveniência, este wrapper que existe aqui. Okay? É um helper, que é o dbConnect, que faz exatamente o mesmo que faz isto aqui. Okay? Isto que nós temos aqui pode ser transformado nisto que aqui está. Então, vamos aqui usar este código. Eu vou colocá-lo aqui. E neste caso o que nós estamos a fazer basicamente é dizer ao nosso sistema, quando chegares aqui ao index, o database vai ser uma ligação à base de dados que está criada por defeito. Uma vez que nós não colocamos aqui qualquer tipo de parâmetro, ele vai se ligar à base de dados que estiver configurada naquele fecheiro config database. Okay? E portanto, neste caso, a todas estas configurações que aqui estiverem. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou fazer aqui um db close. E o db close significa que eu aqui estou a abrir a ligação e aqui estou a fechar a ligação. O que é que eu posso fazer agora aqui pelo meio? Eu posso pedir para ir à base de dados, buscar informações e guardá-la neste caso numa variável de PHP. Eu vou colocar aqui resultados, é igual, e agora reparem como é que eu vou executar uma query. Vou dizer que db query e agora posso fazer select asterisco from clientes. Ok? Ora, o que acontece é o seguinte, esta informação que aqui está é suficiente para que dentro da variável resultados fiquem guardado um conjunto muito vasto de informações. No entanto, e depois iremos explicar isto em maior detalhe, eu posso utilizar funções adicionais para preparar a forma como os resultados da minha query vêm para o CodeIgniter. Neste caso eu vou utilizar a expressão getResultObject e significa que todos os dados que vierem dos meus clientes vêm transformados em objetos. Bom, como é que eu posso verificar isto? Muito simples, eu vou colocar aqui um echo pré e vou fazer um print R de resultados. Simplesmente para nós podermos verificar o que é que vem no interior dos nossos dados. Se não houver qualquer erro de escrita do código, quando nós agora voltarmos aqui e fizermos um refrescamento, reparem o que é que vai acontecer. Temos então a apresentação dos resultados. Como podem facilmente perceber, tudo isto foi feito durante este vídeo sem qualquer erro. Ora, eu não fiz também qualquer montagem neste vídeo, não era necessário, porque é uma operação à qual eu estou já relativamente, preparado para fazer com o menor risco possível. Eventualmente poderão acontecer alguns erros
nestes passos todos que vocês têm que executar para acompanhar os conceitos deste vídeo. Eu peço-vos muito sinceramente que vocês voltem atrás, se tiverem dúvidas, procurem copiar exatamente as operações que eu fiz, exatamente com os nomes que eu fiz, porque basta enganarem-se numa letra e o sistema não irá funcionar. O objetivo deste vídeo é conseguirmos chegar aqui a este resultado. E reparem o que é que o resultado nos apresenta. Um array com dois objetos, e tem aqui as chaves 0 e 1, e dentro de cada um destes arrays, ou melhor, destas chaves, está associado um objeto. E este objeto tem estas propriedades: o ID cliente, o nome e o e-mail, e depois, novamente, o ID cliente, o nome e o e-mail. E já agora, para vocês verificarem, se eu, em vez de utilizar o getResultObject, usasse uma outra função que está disponível no CodeIgniter, que é o array, o que vai acontecer é um resultado ligeiramente diferente. Reparem que aqui está Standard Class Object. Se eu agora refrescar, nós temos uma transformação no array. Iremos ter a ocasião de voltar a este assunto durante os próximos vídeos para irmos começando então a perceber como é que nós vamos buscar informações, como é que as podemos apresentar, como é que as podemos tratar e de que forma é que as funções que o CodeIgniter nos oferece nos permitem facilitar o trabalho com bancos de dados.